O Divaldo Franco, numa entrevista que ele concedeu a uma revista, ele foi perguntado sobre quais tarefas esses espíritos seriam responsáveis. E o Divaldo respondeu que seriam inúmeras tarefas. Ele explicou que esses espíritos protegem os vegetais, os animais, os seres humanos e também contribuem para outros acontecimentos de natureza diversa, né? E eles também interferem nos fenômenos da natureza, mas sempre sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus. Então, eles são seres que, recebendo ordens, colaboram para que esses fenômenos naturais aconteçam. E sempre, é claro, de acordo com as leis divinas, de acordo com o planejamento da providência divina. O Allan Kardec, na Revista Espírita de 1859, ele diz que negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que é a natureza que dita a última palavra. Isso seria negar a existência desses seres só porque nós não os compreendemos. Então, se fosse assim, nós também teríamos que negar várias outras teorias que nós também não compreendemos, mas que são uma realidade. Por exemplo, será que todos nós compreendemos as leis magnéticas, as leis de atração e repulsão ou as leis de eletricidade? São coisas que nem todos conhecem como funcionam, mas que estão presentes no nosso cotidiano, em tudo que nós fazemos. E tanto na entrevista do Divaldo, como no artigo publicado por Kardec, esses espíritos eles são classificados como seres que ainda estão na transição do reino animal para o reino hominal. Nós sabemos que o princípio inteligente já vem com o espírito desde a sua criação, e esse princípio inteligente ele vem evoluindo desde o reino vegetal, passando pelo reino animal e chegando até o hominal. Portanto, em todo esse processo, não há um salto entre o animal mais inteligente e o homem mais bruto. Existe todo um processo de amadurecimento. E muito provavelmente, esse processo aconteça nessa categoria de espíritos da natureza. Legal, gente. Agora, diante de tudo isso que nós vimos, nós podemos fazer um questionamento. Se nós sabemos que esses fenômenos não acontecem sem o consentimento da lei divina, e se nós sabemos que há espíritos que são agentes da lei divina, qual seria a nossa parcela de responsabilidade em tudo isso? Nós, seres humanos encarnados, também fazemos parte desse ecossistema e estamos constantemente influenciando a natureza. Aí entra em cena a responsabilidade ambiental do espírito. Muitos desses eventos não acontecem pela nossa vontade, mas sim pela vontade divina. E existem desencarnados envolvidos nesse processo. Mas tem uma parte de tudo isso que depende sim de nós encarnados. Como fica essa parte? Eu, como espírita, preciso ter consciência que habito um planeta material. E por mais espiritualizado que eu seja, por mais que eu privilegie a vida espiritual, eu também tenho responsabilidade perante o planeta e perante todo esse corpo físico. Qual é a minha consciência sobre tudo isso? Muitas vezes, quando esse assunto é colocado em discussão, a gente ouve aquela velha frase feita, né? Ah, eu estou aqui só de passagem mesmo, então eu nem preciso me preocupar com isso. Isso não pode servir como desculpa, porque nós estamos aqui de passagem sim, mas quantas passagens nós teremos por aqui? Nós já vivemos na Terra muitas e muitas vezes, e com certeza ainda teremos muitas outras passagens neste planeta abençoado. Nós não podemos ignorar os efeitos das mudanças e das alterações que acontecem na natureza só porque daqui a alguns anos estaremos desencarnados. Sim, eu estarei desencarnado, mas e os meus filhos? E os meus netos?
E todos os meus amigos, os meus entes queridos, e eu mesmo como espírita, eu não sei que eu vou reencarnar? Em que condições eu vou encontrar este planeta quando eu voltar para cá? Então, quando a gente fala em responsabilidade ambiental do espírita, estamos falando sobre o planeta que habitamos, estamos falando da nossa sociedade e estamos falando de nós mesmos. Se existem fenômenos que fogem ao nosso controle, também existem aqueles em que nós atuamos diretamente. E a nossa ação na natureza faz muita, mas muita diferença mesmo em tudo isso. Então, meus amigos e amigas, que nós possamos refletir um pouquinho sobre tudo isso. Eu sempre deixo uma dica, para que a gente não fique só na palestra, porque qualquer palestra, por melhor que ela seja, nem sempre a gente consegue guardar tudo que foi falado. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, e vamos consultar tudo isso, refletir sobre tudo que foi falado, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre esse tema que é extremamente importante para todos nós. Tanto nós que estamos aqui no planeta Terra, como para o universo de uma forma geral. Tá certo, pessoal? Então vamos agora fazer as nossas vibrações. Neste momento, de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes. Aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, mais uma vez, nós endereçamos o nosso pensamento ao alto e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos pelo abraço fraterno de toda esta equipe espiritual. E pedimos a Deus, pedimos a Jesus, que nos amparem no nosso dia, que nos dê a sustentação necessária para todos os nossos caminhos, para que possamos nos tornar verdadeiros cristãos, para que possamos aprender, entender e colocar em prática todos esses maravilhosos ensinamentos do Cristo. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a Jesus, e que o Senhor nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja e assim será. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e muito em breve estaremos reunidos novamente para mais algumas lições do Evangelho. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.